Melhor. Pronto, já coloquei. Pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos mais uma vez fazer o nosso estudo online. Eu estou vendo algumas pessoas novas, sejam bem-vindos ao nosso estudo hoje. É um estudo, não é palestra, então tem participação de vocês. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. A minha internet aqui está horrível. Se travar, pode travar a imagem, mas o áudio pode continuar. Então, a gente vai fazer o estudo assim mesmo. Então, nesse momento, antes de começar o estudo, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus, Pai querido e amado, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, necessitados da Tua presença, do Teu amparo, da Tua proteção. Conduza-nos, Senhor, para que possamos falar as palavras certas, para que todos nós possamos deixar que essas palavras penetrem os nossos corações e que não fiquem apenas nesse santuário sagrado, mas que todos os dias da nossa vida nos sintamos motivados para colocar em prática as palavras do Teu Evangelho. Ilumina-nos, conduza-nos cada vez mais, a cada dia, a perseverar no caminho em Tua direção. Esteja conosco sempre e que possamos, todos os dias, decidir estar contigo também. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Nosso estudo hoje tem um tema bastante interessante. É sobre o livre-arbítrio. Foi um assunto que foi proposto por Tiago. Ele me escreveu pedindo que a gente falasse hoje sobre o livre-arbítrio, que ele acha um assunto bastante palpitante dentro do Espiritismo. Tudo que a gente vai falar hoje vai estar sendo dito dentro da ótica espírita. Então, quando a gente fala em livre-arbítrio, quando a gente fala em livre-arbítrio, o que vem na nossa mente? Vem na nossa mente liberdade. Algumas pessoas pensam, livre-arbítrio é a possibilidade de fazer tudo que a gente quer. Livre-arbítrio é eu sou livre para escolher fazer tudo que eu quero fazer. De certo modo, tem razão. Só que quando a gente fala em livre-arbítrio, existem duas variáveis que a gente não pode esquecer. Quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente tem que lembrar de responsabilidade para com as nossas escolhas. E nós temos que lembrar também da obrigação de responder pelos nossos próprios atos. Então, quando a gente fala nessa liberdade, correlacionada a essa liberdade, tem a responsabilidade para com essas escolhas e a obrigatoriedade para a gente responder por esses atos. E como a gente pode saber que nós estamos no caminho certo com relação a essas escolhas que nós elegemos? Porque o tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Vocês estão me ouvindo porque o vídeo travou. Faz um legal. Estão ouvindo? O vídeo está travado, eu vou continuar. Então, quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente tem que pensar nessa responsabilidade e também tem que pensar nessa obrigatoriedade de lidar com essas escolhas que nós fazemos na vida. Eu pontuei algumas coisas, até porque eu recebi algumas perguntas com relação ao livre-arbítrio. Então, eu fiz umas pontuações para que a gente possa trabalhar. A gente vai trabalhar a questão do livre-arbítrio no Livro dos Espíritos e nós vamos encontrar essa questão do livre-arbítrio na terceira parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão 843. O livre-arbítrio, ele está relacionado com a nossa liberdade, como nós falamos. Mas será que essa nossa liberdade ela é irrestrita? Ela é ilimitada? É uma pergunta que nós fazemos com relação ao livre-arbítrio, porque muitas pessoas chegam até mim e acham que ter um livre-arbítrio é ter uma escolha ilimitada, é ter uma liberdade ilimitada. Só que quando nós pensamos no livre-arbítrio, nós tomamos Paulo
a fala de Paulo para nortear essa nossa fala, quando ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando Paulo diz isso, ele vai responder para a gente essa pergunta que eu fiz. Será que a minha liberdade de escolha, ela é irrestrita, ela é ilimitada? E Paulo vem: tudo me é lícito, ou seja, eu posso tudo. Mas nem tudo me convém, ou seja, nem tudo me convém. Então eu não posso tudo? Então eu não posso fazer tudo que eu quero? Vou fechar e abrir aqui. Abrir de novo. Para ver se destravava, mas não destravou. Então, eu posso tudo e ao mesmo tempo não posso. Então, Paulo responde para a gente que a nossa liberdade de escolha, ela não é irrestrita. Ela não é ilimitada. Até porque, quando nós vamos falar do Espiritismo, eu pontuei aqui algumas questões, existe um ditado na doutrina espírita que fala assim: a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Quando a gente fala nessa questão de escolher, a gente tem o livre-arbítrio, correlacionado com o livre-arbítrio tem a ação e reação, correlacionado com ação e reação tem reencarnação. A gente não pode falar de livre-arbítrio sem falar de ação e reação, sem falar de reencarnação. Porque as minhas escolhas vão gerar atos que vão trazer consequências para mim. E esses atos que vão trazer consequências, essas consequências podem vir nesta encarnação ainda, como pode vir em outra encarnação. E por conta dessa escolha, que entra na questão da lei de ação e reação, e que entra na questão da reencarnação, é que nós vamos poder entender muitos acontecimentos que surgem à nossa volta e às vezes nós olhamos e não temos explicações. Explicações materiais, explicações para a nossa visão estreita, que a nossa visão ainda é estreita. Quando a gente fala que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, aí nós pensamos assim: quando nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, porque em algum momento Deus nos criou. E quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes. Do mesmo jeito que Ele cria um, Ele cria todos os outros. E quando Ele nos cria, o livre-arbítrio Ele nos acompanha. Só que esse livre-arbítrio Ele vai avançando, Ele vai se desenvolvendo à medida que nós vamos nos desenvolvendo também, do ponto de vista da consciência. Quando a nossa consciência começa a ir se expandindo, começa a ir, como é que se diz? Se desenvolvendo, nós temos também um livre-arbítrio que vai acompanhar esse nosso nível de consciência. Se antes o meu nível de consciência era restrito demais, a minha possibilidade de escolha, o meu livre-arbítrio também, ele fica restrito. A minha condição de escolher. Ele vai estar sempre dentro do desenvolvimento da minha condição de liberdade. Se eu posso escolher muito, se eu sou muito livre para escolher, é porque eu avancei um pouco mais. Mas, se eu não sou muito livre para escolher, eu tenho um livre-arbítrio condizente à minha condição evolutiva. E tem uma pergunta que é assim: nós podemos dizer que o livre-arbítrio é autodeterminação? Será que o livre-arbítrio ele é autodeterminação? E aqui nós colocamos, sem dúvida. E o que é autodeterminação? A autodeterminação é aquilo que nós determinamos que nós mesmos vamos fazer. Então, é uma autodeterminação. Nós determinamos aquilo que nós vamos fazer para nós. Algumas pessoas estão entrando aqui. Então, é autodeterminação, sim. Quando nós decidimos nos melhorar, por exemplo, eu posso decidir, a partir de agora, me melhorar. Eu proponho para mim uma autodeterminação. Essa autodeterminação é a escolha que eu faço de nós, de mim, para comigo mesmo.
Vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, podem levantar a mão e façam a pergunta que eu respondo. Pode perguntar, Felipe. Não. Não, você quer. Cris, Mas quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente fala muito sobre as atitudes, né? Sobre as ações. Sim. Correto? Correto. Mas em relação aos pensamentos, as vibrações que a gente manda através do pensamento e as consequências do pensamento, como é que a gente pode mensurar isso? Ou como é que a gente pode entrar nesse assunto? Eu vou falar disso. Boa pergunta, Felipe. Essa pergunta está aqui no decorrer do nosso estudo, eu vou falar. Porque quando nós falamos em liberdade, nós falamos em 3 tipos de liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de querer, liberdade de agir. Filosoficamente falando, nós temos esses 3 tipos de liberdade. A liberdade do pensamento, a liberdade do que eu quero e a liberdade do que eu faço. Por isso que a fala de Paulo norteia todo o nosso estudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade para fazer tudo, ao mesmo tempo não tenho. Há uma limitação para mim. Então, eu vou seguir aqui para poder chegar nessa sua pergunta, tá bom? Então, o livre-arbítrio, ele está muito associado, além da autodeterminação, nós temos essa autodeterminação, que é aquilo que nós escolhemos fazer de nós para conosco mesmo, né? Então, quando nós decidimos melhorar, por exemplo, hoje eu me proponho melhorar. Algumas pessoas estão entrando agora, minha câmera travou, eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo destravar, mas vocês estão vendo o áudio. Estão ouvindo o áudio. Aquilo que eu faço de mim mesmo. Então, se eu me proponho essa melhora, eu começo a agir, a fazer escolhas determinantes para que eu possa atingir essa minha melhora, para que eu possa atingir esse fim, essa finalidade que é me melhorar. Quando nós falamos também livre-arbítrio, nós falamos em outro processo que é bastante interessante e que não pode jamais estar dissociado ao livre-arbítrio, que é a questão da responsabilidade. Eu escolho, sou livre para escolher, mas a responsabilidade daquilo que eu escolhi vai me acompanhar. Vai estar sempre comigo até o momento que eu tiver que, se for uma escolha equivocada, eu vou ter que reparar. É o que a doutrina espírita nos explica, é a reparação. Quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua liberdade. Ou seja, quanto maior a minha responsabilidade, ou seja, do ponto de vista espiritual evolutivo, eu estou num degrau legal, num degrau evolutivo interessante para mim. Então, a minha condição de escolha vai ser muito melhor do que aquele que está no degrau ainda lá embaixo. A possibilidade de escolha dele vai ser uma possibilidade de escolha ainda mais reduzida do que a minha. Porque a minha responsabilidade, eu adquiri essa responsabilidade à medida que eu fui avançando, me desenvolvendo também com a minha consciência. Nascemos simples, fomos criados simples e ignorantes, e no decorrer do tempo nós fomos ampliando a nossa consciência. Quanto mais ampliamos a nossa consciência, mais se amplia também a nossa responsabilidade para com as nossas escolhas. Nós falamos. E quando essa vai ampliando a nossa consciência, vai ampliando o nosso conhecimento do que é bom, do que não é bom. Nós falamos, a princípio, acho que foi a nossa primeira aula, nosso primeiro estudo que nós fizemos sobre os flagelos destruidores. E nós dissemos ali que muitos flagelos acontecem por conta das nossas escolhas que são equivocadas ainda. Nisso está o que nós falamos aqui. À medida que o nosso conhecimento vai ampliando, vai sendo ampliado, que a nossa consciência vai sendo ampliada, o nosso nível de responsabilidade vai acompanhando, porque nós vamos entendendo melhor o que é o bem, o que é bom e o que não é bom para nós, quanto indivíduos, e para a coletividade também.
Nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas nós não podemos esquecer que a responsabilidade aumenta à medida que o nosso conhecimento aumenta também. Se nós estamos conhecendo, se nós estamos aprendendo, se nós estamos aumentando cada vez mais o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de responsabilidade aumenta também. Nós que estudamos a doutrina espírita, por exemplo, e nós vamos trazer sempre como exemplo nós espíritas, que é onde nós trabalhamos, com quem nós lidamos e onde nós podemos falar com mais precisão. Nós, espíritas, que vamos para a casa espírita, aprender, ouvir palestras, participamos dos estudos, fazemos os nossos estudos em casa também, nós adquirimos conhecimento. À medida que esse conhecimento vai sendo ampliado, vai se aumentando, a nossa responsabilidade perante as escolhas que a gente faz na vida também vão. Também vão. Por isso que quando nós chegamos do outro lado, da outra vida, do plano espiritual, as cobranças sempre serão de acordo às nossas ações e ao nível consciencial que nós desenvolvemos. Quando nós falamos cobrança, não é que os benfeitores espirituais, quando nós chegarmos do outro lado, eles vão apontar e vão dizer, olha, você fez, olha o que você não fez. Não. Porque nós temos a nossa consciência, e a nossa consciência é o nosso grande tribunal, o nosso tribunal íntimo. É ela que vai nos apontar, é ela que vai nos dizer onde nós acertamos e onde nós não acertamos, onde nós ainda temos que refazer, retomar o passo. Nós podemos dizer, então, num trocadilho interessante, quanto mais livre, mais responsável. Quanto mais responsável, mais livre. Um trocadilho legal. Quanto mais aprendemos, mais nos será cobrado. É a responsabilidade. Quanto mais eu sei sobre Ana, mais eu tenho responsabilidades para com aquilo que eu sei sobre ela. Quanto mais eu sei sobre a vida, sobre o conhecimento filosófico da doutrina espírita, científico, religioso, mais eu serei cobrada frente às atitudes que eu faço. E é muito interessante a gente fazer essa análise, fazer uma pontuação nessa análise, porque se não todas as pessoas que estão participando desse estudo agora, algumas podem fazer o evangelho no lar em casa. Fazer o evangelho no lar em casa nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós fazemos o evangelho, nós pegamos, abrimos a página, eu estou com o livro dos Espíritos aqui, eu estou pegando como se vocês estivessem me vendo e a imagem está congelada. Nós pegamos o evangelho, abrimos o evangelho e uma lição sai para nós. Nós abrimos, lemos e nós pensamos, a lição foi interessante, mas aquela lição, ela não deve ficar restrita àquele momento do evangelho. Quando nós abrimos o evangelho, fazemos o evangelho no lar, a lição que nos é sugerida para a noite é uma lição que cai e que a gente tem que pensar assim, essa lição é para mim. É para mim em que sentido? É para mim com qual propósito? E fazer uma meditação acerca da mensagem que foi lida. E entender em que momento da vida aquela lição se encaixa para mim, nas minhas experiências, nas minhas escolhas, nos meus planos, nos meus projetos e muito mais. Não entender o evangelho no lar como se fosse uma ação feita naquele momento, naquele horário e acabou. Porque a proposta do evangelho no lar é que se leia as lições e que se coloque em prática. Se busque colocá-la em prática. É difícil, tem muitas lições que são difíceis. Mas Jesus, ele disse assim pra gente, ele disse algo muito interessante. Ele disse, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se ele disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e até mais, então é possível que nós possamos pegar o evangelho, ler e colocar em prática.
Obviamente que nós não estamos propondo colocar em prática no sentido 100% literal da palavra, porque quando cai a lição, amai os vossos inimigos, é muito difícil amar os inimigos. De um dia para o outro nós não vamos conseguir. E é por esse motivo que Deus nos dá a bênção do tempo, a bênção das reencarnações, a bênção do tempo, para que nós possamos ir elaborando em nós essa sementinha que está dentro de nós, do amor, da amorosidade, para que possamos ir desenvolvendo ao ponto de chegar um dia e olhar para o desafeto e ver nele um afeto. Olhar para o desafeto e já não olhar com olhos estranhos, mas olhar pelo menos com olhos de bondade. Então, quando nós falamos também sobre o livre-arbítrio, nós temos outra questão que vem junto com o livre-arbítrio, que talvez, Felipe, se encaixe agora na pergunta que você me fez. A questão é: como fica a questão das interferências espirituais nas nossas escolhas? Será que os espíritos, essas influências espirituais, elas agem nas nossas escolhas? Será que as nossas escolhas sofrem essas interferências espirituais? Para responder essa questão, nós vamos atrás de outra questão, que é a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Essa pergunta é bastante conhecida de todo mundo. Eu acho que ela só não é tão conhecida quanto a primeira, que é Deus. Mas essa também é muito conhecida, que diz assim: os espíritos influenciam a nossa vida? E os espíritos vão responder: muito mais do que podeis imaginar, e de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, muito mais do que podeis crer, comumente, que de ordinário, comumente, são eles que vos dirigem. Olha que pergunta interessante. E olha que resposta interessante. Então, muitas vezes na nossa vida, nós achamos que nós estamos escolhendo, quando na realidade nós estamos sendo influenciados para determinadas escolhas. Mas quando nós dizemos que nós estamos sendo influenciados para determinadas escolhas, nós não podemos esquecer que Leon Denis vai dizer que a vontade é uma das grandes potências da alma. Se nós estivermos com a vontade muito fortalecida no propósito maior, no propósito de utilidade, no propósito do bem, nenhuma influência vai fazer com que nós nos desviemos desse propósito para outro fim. O que acontece é, nós estamos encarnados no planeta Terra. E o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Sendo um planeta de provas e expiações, nós oscilamos o tempo todo nas nossas emoções. Agora nós estamos alegres, daqui a pouco nós estamos tristes, daqui a pouco nós estamos nervosos, angustiados, ansiosos. Nós não conseguimos manter um padrão emocional mais do que uma hora. Porque situações externas, situações corriqueiras, são capazes de nos tirar do equilíbrio emocional que nós estávamos mantendo há meia hora atrás. Estar com as duas pernas fincadas no planeta Terra, que é de provas e expiações, é cambalear o tempo todo. E nós cambaleamos nas nossas emoções. Como nós cambaleamos nas nossas emoções, oscilamos para o alto e oscilamos para baixo em emoções positivas e emoções negativas, porque faz parte ainda de nós, é fácil que as interferências espirituais cheguem até nós. Também para mais e também para menos. Por que que as influências espirituais, as interferências espirituais que nos chegam são mais penosas? Porque nós ainda oscilamos mais para baixo do que para cima, para baixo do que para o alto. É muito mais fácil nós ficarmos nervosos, ansiosos, angustiados, desesperados, desequilibrados, do que nós ficarmos alegres, motivados, esperançosos, otimistas.
é muito mais fácil a gente vibrar negativo do que vibrar positivo. E quando nós vibramos positivo, essa vibração positiva, ela é muito oscilante. Por quê? Quando você vibra, aí uma entidade espiritual se aproxima e sopra alguma palavra, ou alguma frase, ou alguma fala. Porque os espíritos, eles ficam nos observando o tempo todo. Aqueles espíritos que querem conseguir algum objetivo conosco, eles ficam nos observando o tempo todo. Quando nós falamos em obsessão, em influência espiritual, interferência espiritual negativa. Isso nós vamos encontrar no livro Ação e Reação, de André Luiz. André Luiz, ele compõe a série No Mundo Espiritual, para quem está participando do estudo pela primeira vez. São 3 livros, começa com o Nosso Lar, termina com E a Vida Continua. E um desses livros é Ação e Reação. E no livro Ação e Reação, ele vai falar dos grupos de espíritos que querem fazer com que as suas vítimas, ou seja, aquelas pessoas que eles querem fazer mal, querem conseguir tirar, desviar do caminho certo, eles ficam observando o tempo todo. Para quê? Para que possa descobrir o desejo central dessa pessoa. Quando descobre o desejo central, aí eles falam, olha, o desejo central é aquele, é ali que nós vamos pontuar. Em alguns, o desejo central nós vamos dizer que é a porta aberta, onde eles podem entrar e atingir o seu fim. O desejo central de alguns pode ser o sexo, o desejo central para outros pode ser a maledicência, para outros o poder, para outros o dinheiro, para outros a fama, para outros a comida, para outros um monte misturado. E eles ficam observando. E quando eles observam, é justamente ali que eles arquitetam os planos para poder agir, para poder fazer com que nós nos desviemos do caminho do alto e comecemos a realizar as ações sendo influenciados mais diretamente por eles. Mas, se nós temos a influência deles, que é uma influência negativa, nós também temos, do nosso lado, a influência positiva. A influência dos bons espíritos. A gente tem que fazer o quê para permanecer de um lado ou de outro? A gente tem que escolher. Até mesmo para poder estar sendo influenciado por esferas maiores ou esferas inferiores, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. É uma questão de escolha. Eu vou escolher com quem eu vou me afinar. Eu vou escolher com quem eu vou me sintonizar. E fazendo essa escolha, o que eu devo eleger para que essa escolha atinja o seu fim? Eu vou, então, buscar os meios para que eu possa atingir essa minha finalidade. Se eu escolho ter ao meu lado a companhia dos bons espíritos, eu vou buscar a oração, eu vou buscar a meditação, eu vou buscar leituras edificantes para que eu possa manter a presença deles, a influência deles perto de mim. Jorge Alahá, ele diz assim, mas para que a gente possa perceber a ação dos bons espíritos perto de nós, basta um oi. O oi é oração e intuição. A gente ora, faz a oração, e quando a gente está fazendo a oração, a nossa intuição se abre, se expande, e a gente começa a ficar mais suscetível às influências desses bons espíritos. Uma pergunta que me enviaram com relação ao livre-arbítrio diz assim, deixa eu explicar uma coisa antes, o nosso tempo vai acabar daqui a pouco, aí vocês entram novamente com a mesma senha, como vocês entraram agora. Eu vou abrir a sala novamente e vocês entram de novo, porque a gente só tem 40 minutos. Eu reabro e a gente termina a explicação, eu explico a Felipe e quem mais tiver alguma pergunta, tá bom? A pergunta que me enviaram foi, o esquecimento do passado faz-se positivo para não influenciar no livre-arbítrio com relação à vida atual? Será? É muito necessário. É importante. O esquecimento nos favorece sim. Porque já pensou se nós não esquecêssemos o que nós fizemos no passado?
Será que as lembranças do passado não influenciariam nas nossas escolhas? Influenciariam, sim. Influenciariam porque nós não saberíamos lidar com muitas lembranças que nós tivéssemos. Nós, aqui agora, encarnados, nesta existência, nós não conseguimos lembrar muitas vezes de um episódio que aconteceu a semana passada, porque emocionalmente falando nos desestrutura, nos causa um impasse emocional muito grande. Imagine se nós lembrássemos, recordássemos de experiências de vidas anteriores, experiências que muitas vezes não são experiências felizes. Isso é tão interessante que nós reencarnamos com muitas pendências do ponto de vista emocional. Nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, nós temos mágoa, nós não sabemos, não conseguimos perdoar, não conseguimos fazer uma separação, fazer uma análise assertiva das situações que nos chegam. Imagine se nós lembrássemos do que nos aconteceu nas reencarnações passadas. Se nós temos mágoa até por intuição. Imagine se a gente lembrasse o que aconteceu com Tiane e com a filha, que hoje é filha dela. Com Ana e com aquele que é o esposo dela. Com Tiago e com aquele que é filho dela. É uma situação muito difícil. Então, o esquecimento que Deus nos dá é exatamente por isso. Porque Ele nos vê como crianças espirituais. Sabe os nossos filhos? Quem é mãe aqui sabe. Quem tem os seus filhos pequenos, a gente vai orientando. Tem coisas que eles não podem fazer. Não pode, eu não posso dar um bisturi na mão de Davi. Se eu der um bisturi na mão de Davi, é um estrago. A mesma coisa Deus faz. Então, Deus faz o esquecimento da gente. Ele dá um beijo quando a gente nasce. Ele dá um beijo na nossa cabeça e a gente esquece tudo. Para que a gente possa ter condições de lidar com as experiências desta encarnação. Porque se soubéssemos o que fizemos no passado, nós podemos ficar parados no tempo. Se nós soubéssemos o que fizemos, nós ficaríamos parados aqui no tempo. Então, o esquecimento é uma bênção. Nós não avançaríamos, nós não saberíamos escolher, porque iríamos nos basear sempre no que aconteceu lá atrás. E Deus não quer que nós fiquemos parados, porque mágoa nos paralisa, nos deixa paralisados. E muitos fatos que aconteceram lá atrás podem ter mexido com as nossas emoções, e uma delas é a mágoa. E quando nós ficamos magoados, nós nos paralisamos, nós não temos assertividade, nós não nos colocamos de modo responsável perante as situações que acontecem na nossa vida. Então, o esquecimento, ele nos favorece sim, tanto nos favorece que Deus nos abençoou com ele, porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se ele não tivesse, se ele entendesse que o esquecimento não seria útil para nós, ele não nos teria dado. Ele nos dá o esquecimento porque ele entende que nós, como crianças espirituais que somos, como eu falei, não temos condições ainda emocionais, psíquicas, espirituais, de lidar com certas lembranças, com certos acontecimentos que fazem parte da nossa vida. A nossa liberdade, ela está sempre subordinada a domar as nossas tendências ruins. A nossa liberdade, o livre-arbítrio, ele nos é dado para que nós possamos sempre avançar nas melhores escolhas, para domar as nossas tendências. Então, sempre que a gente se aproxima mais daquilo que Deus quer para a gente, tudo fica mais fácil. As dores, inclusive, são melhores compreendidas. Sempre que a gente se aproxima do que Deus quer para mim, do que Deus quer para nós, a nossa compreensão de mundo, a nossa compreensão dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos do trabalho, dos relacionamentos com os amigos, eles são mais fáceis de serem compreendidos. Porque há aquela dilatação que eu falei, da nossa consciência, nós analisamos com mais assertividade as coisas. Então, o livre-arbítrio é uma oportunidade. Ele está fazendo parte, ele compõe a lei de progresso.
Porque esse livre-arbítrio, essa possibilidade de escolha, ele vai estar sendo aumentado, ampliado, à medida que nós formos progredindo do ponto de vista do nosso conhecimento, do ponto de vista da nossa consciência. O livre-arbítrio, diante dos nossos atos, nós lembramos de Jesus. Jesus, ele nos deu dois pressupostos maravilhosos. O primeiro pressuposto que Jesus nos deu foi justiça. O outro foi misericórdia. Só que nós não sabemos analisar o fator justiça e nós não sabemos analisar o fator misericórdia, como ele compõe a nossa vida, como ele deve ser elaborado. Porque justiça nós confundimos com vingança. E misericórdia a gente só quer pra gente, a gente não quer pro outro. A gente quer misericórdia para nós e a gente quer misericórdia para aqueles que nós amamos. Nós queremos perdão para as nossas atitudes, mas dificilmente nós perdoamos o outro que cometeu uma atitude às vezes tão semelhante à nossa. É muito difícil. Por isso que Deus é misericórdia, Jesus é misericórdia, nós não. Nós ainda estamos longe de atingir essa misericórdia. E justiça nós confundimos com vingança. Por isso que nós confundimos lei de causa e efeito, ação e reação com lei de talião. Olho por olho, dente por dente. A gente acha que se a pessoa, eu sempre dou esse exemplo, se a pessoa queimou alguém na outra existência, nessa existência ela tem que morrer queimada. E isso é vingança, isso não é justiça. Aí nós encontramos alguém na rua com aquela doença de pele, que a pele fica toda enrugadinha, aí olha, os espíritas, né, que têm o conhecimento de vidas passadas, aí olha e pensa assim, olha aí, ó, deve ter tocado fogo em alguém na outra encarnação, porque olha a pele como é. Às vezes não. E reparar um erro do passado não significa ter que passar pela mesma situação. Não significa ter que ser queimado. Se eu queimei Tiago nessa encarnação, eu tenho que desencarnar queimada também. Não. Isso é lei de talião. Justiça divina não é na base do chicote, é na base do amor. Justiça divina é na base da amorosidade. E Deus sempre nos dá a oportunidade, nos dá a bênção do tempo para que nós possamos ir elaborando aquela situação e fazendo escolhas mais assertivas, mais pontuais para a nossa vida. Então, aquele que de repente foi a causa de matar alguém numa encarnação queimado, nesta encarnação ele não precisa necessariamente ter que sofrer para poder reparar aquele mal. Ele pode reparar de outra forma. Porque a doutrina espírita nos dá algumas possibilidades de reparação. E isso entra também a nossa possibilidade de escolher. Ele nos dá a possibilidade, quando se está fazendo a programação espiritual, no plano espiritual, há também uma fatalidade. Porque quando nós renascemos, nós vamos seguir esse planejamento. Só que quando nós estamos aqui, reencarnados, seguindo este planejamento, nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio pode alterar muitas das situações previstas no planejamento reencarnatório. Pode falar, Tiago. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Pode falar. Pode falar. Tira o mudo. Tá mudo. Cris. Oi, pode falar. Boa noite aí para todos, para você. Eu vou aguardar você terminar de concluir, porque você tocou no ponto que eu sempre tive muita dúvida. Eu fiz sinal de positivo da maneira que você colocou, já sanando uma pergunta que eu faria no final, que eu acho que é quando você abre, né, para as perguntas, né? Pode falar. Aí eu vou esperar você concluir. Eu só fiz uma afirmação que eu gostei muito da maneira que você colocou nesse assunto, aí você tocou nesse ponto. Então pode falar. Se eu já toquei no assunto, pode falar. É que esse ponto sempre foi um choque para mim, né, na doutrina espírita, a questão do determinismo com o livre-arbítrio, né, a questão do planejamento reencarnatório. E até cheguei a uma época a tirar umas dúvidas com vocês, principalmente na questão do homicídio. Sim. Há um planejamento, ninguém vem reencarnar para matar ninguém. Ninguém. Isso é uma questão que sempre foi muito difícil de interpretar, porque se existe um planejamento lá em cima
E aqui, a gente, enquanto encarnado, nós temos nosso livre-arbítrio e aí a pessoa toma um outro tipo de conduta, né? Então, foi aí que na época você me esclareceu, né, sobre essa diferença de um planejamento, que é apenas um planejamento de fato, né? Na acepção da palavra, não é nada assim exato. Não é nada fixo, rígido. Isso não é nada fixo, né? Eu tinha muito essa confusão aí, para entender essa questão aí, né? Até onde vai o livre-arbítrio e até onde vai o determinismo da programação. Existe o determinismo da programação, a programação existe, então você está nesse determinismo. Quando você sai do plano espiritual, você sai nesse determinismo. Está determinado para você essas situações. Mas quando você mergulha na carne, que vem o esquecimento, vem a questão do livre-arbítrio que te acompanha. E dentro do livre-arbítrio você pode modificar tudo que estava determinado. Agora você pode modificar para melhor. Ó que legal isso. É uma possibilidade também. Eu modifico tudo, mas eu modifico para melhor. Eu posso fazer escolhas assertivas, mesmo saindo do meu planejamento original. Entendeu? Então, a fatalidade é uma programação espiritual. Mas o esquecimento do passado pode alterar esse planejamento espiritual por conta dos nossos livre-arbítrios, né? Existem as consciências adormecidas, nós percebemos quantas pessoas estão com as consciências adormecidas ainda. Companheiros nossos que a gente conhece, amigos, que estão, parece que estão dormindo, ainda não sabem para que veio fazer, o que vieram fazer aqui na Terra. Qual o propósito na sua vida aqui na Terra? E essas pessoas, às vezes, se envolvem em situações muito difíceis, muito penosas para a sua vida, fazendo escolhas muito penosas. E essas pessoas, quando fazem escolhas muito penosas, têm um caminho mais longo para percorrer, para poder aliviar a tensão que essas escolhas provocam em si mesmo, nos seus ombros. E aí nós nos lembramos do encontro de Jesus com Emmanuel, o Jesus e Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos. Quem não leu ainda Há 2000 anos, é um livro fantástico, maravilhoso, vale muito a pena ser lido. E lá Jesus propõe a ele a mudança, que ele, a partir daquele momento do encontro de Públio Lentulus com ele, que ele possa promover uma mudança e agir diferente a partir daquele momento. E Públio Lentulus não aceita. E ele tem um caminho, então, maior, até ele ser o Emmanuel que a gente conhece agora. Ele percorre um caminho mais longo do que outros percorreriam se tivesse escolhido. Mas o importante é que, quando ele se encontra com Jesus, a semente Jesus já plantou naquele coração. E a semente, pouco a pouco, vai ter o apoio do tempo para germinar, para crescer e para frutificar. Então, uma pergunta que me fizeram foi essa. Se temos livre-arbítrio, não existe destino? Será? Se temos livre-arbítrio, não existe destino? Existe o destino? Existe o destino determinado por Deus, sim. Sabe qual é o destino determinado por Deus? A evolução. Desse destino, nós não podemos fugir. Esse é o destino de todos nós, a evolução. Agora, o tempo para chegar nesse nível de evolução que Deus quer que a gente chegue, e Ele sabe que a gente vai chegar, o tempo é de cada um de nós. E vai depender de quê? Das nossas escolhas, ou seja, do nosso livre-arbítrio. Leon Denis diz assim: nós somos o artífice do nosso próprio destino. Pode falar, Thiago. Dizem que nós somos fadados, né, Cris? Do átomo arcanjo, né? Então, nós seríamos determinados. Nosso determinismo, na verdade, seria virarmos anjos, né? Exatamente. Superiores, né? Isso. Seria o destino final. Agora, pegando esse gancho aí, Cris, do nosso livre-arbítrio, até que ponto, né? Eu sei que você já citou anteriormente aí a questão das intuições, que nós temos as intuições, e até que ponto nosso livre-arbítrio é nosso interno, até que ponto é uma intuição e até que ponto é fruto de uma possível obsessão, entendeu? No momento você, até citou antes, você está num quadro vibracional legal,
mas dentro de poucos segundos, por algum motivo, a nossa vibração ela diminui, a gente se irrita, se estressa e aí toma alguns tipos de atitude, né? Então, nesses casos aí, até que ponto foi a sua escolha, foi o seu livre-arbítrio, ou de repente foi aquele amiguinho seu que fica esperando só oportunidade para te influenciar numa atitude ruim. Então, eu ainda vejo assim como uma dificuldade, né? Porque no Livro dos Espíritos tem uma questão que trata, né? Sobre isso aí, até que ponto os espíritos eles influenciam em nossas a vidas, nossa né? vida, E a resposta é mais do que vocês imaginam, né? Que de ordinário Então, eu são acho eles que nos dirigem. isso, é verdade. E aí, para achar esse meio termo, né? Eu acho que eu vejo assim como às vezes uma dificuldade, né? Claro que há ferramentas, como você falou, a oração, a meditação, A escutar coisas intuição. boas, ter bons hábitos e tal, mas a gente não consegue, né? É difícil manter um padrão, sei lá, vibracional, pelo menos para mim é difícil. O tempo todo, né? Nas circunstâncias do mundo que a gente vive, às vezes é uma notícia, é um acontecimento com um amigo, com a nossa família, e aí... É um exercício, na verdade é um exercício, né? Para a gente poder entender a influência que nos chega, a gente tem que analisar qual o fruto que essa influência pode produzir. Por exemplo, os bons espíritos, eles só vão nos instigar a frutos bons, não é isso? Os maus espíritos a frutos que não são bons. E aí a gente tem que fazer uma análise dessa intuição que nos chega, dessa influência que nos é sugerida. Isso que está me sendo sugerido agora é bom? Em que sentido é bom? Para fazer isso aqui, e se eu fizer isso aqui vai ser bom? Bom para mim? Sim. Mas vai ser bom para os outros? Não. Entende? Pode falar. Ô, Cris, então não seria mais fácil eu seguindo meu livre-arbítrio, qualquer atitude que for ruim, eu culpar meu obsessor? Rossandro costuma até brincar com isso aí, ele é Haroldo, né? Que tem muitas pessoas hoje em dia, né, principalmente no meio, costuma ser eu brincar tal, não, isso aí, eu fiz isso por causa do meu obsessor. Sim. Fale isso, faça aquilo, entendeu? É mais fácil, né? É mais fácil, porque a gente acaba atribuindo a outra pessoa a responsabilidade que é nossa. Até porque um espírito obsessor, ele só vai conseguir te influenciar naquilo que você tem em você. Ele não vai conseguir fazer com que você faça algo que você não tenha tendência para fazer. Então, ele vai no seu ponto fraco, ou seja, ele vai no seu desejo central, aonde sua porta está aberta. Aonde você tem a porta aberta é onde ele vai. Então, se disser assim, meu espírito obsessor conseguiu fazer com que eu pulasse da ponte. Então, eu tenho uma tendência suicida. Eu tenho uma tendência... Sabe qual é o problema, às vezes, Tiago? É que nós não nos conhecemos. Sabe aquele autoconhecimento, aquele autodescobrimento que a doutrina espírita nos propõe tanto? A gente ainda não tem. A gente não se conhece de verdade. Por isso que é difícil ainda a gente perceber a influência que nos chega. Se é de um benfeitor, se é de um malfeitor, se é minha mesmo, se só é minha. Porque a gente ainda não tem esse nível de conhecimento sobre nós mesmos. Por isso que a doutrina Joana de Ângeles, em todos os seus livros, ela vai propor isso para a gente, o autoconhecimento. Porque à medida que a gente se conhece, a gente sabe o que é nosso e o que não é. À medida que a gente se conhece, a gente vai conseguir distinguir a influência que nos chega. Pode falar, Elaine. Sobre isso que você estava falando, Cris, só uma analogia para complementar, que eu não sei se eu ouvi de Haroldo ou de Rossandro. Um exemplo interessante, se você colocar um cesto de diamantes, cheio de diamantes, na frente de um cavalo, ele não vai dar muita bola para isso. E se você colocar um cesto cheio de milho na frente de um homem, ele também não vai fazer muita questão. Agora inverte para você ver o que acontece. É assim mesmo. Essa questão dos interesses, né, da gente. O que é que isso o contexto que ele falou isso foi no contexto das tentações. Sim. Né? O que é que os nossos desejos centrais, o que é que nos chama a atenção. Então, nesse sentido, os nossos irmãos equivocados, né, eles vão
justamente trabalhar com o que é atrativo para nós. O que não for, como você falou, o que não for atrativo para nós, o que não for interessante para nós, não vai ressoar de nenhuma forma, né? Não vai. Na Ele nossa vai consciência. influenciar, a entidade pode influenciar, aí não vai conseguir. Aí ele vai ter que mudar a estratégia, porque não vai ressoar em nós, em mim, aquele ponto que ele está querendo que eu faça, porque eu não tenho interesse nisso, como você falou. Pode falar, Sueli. Tipo assim, o obsessor, ele oferece o prato do pecado, mas ele não lhe obriga a comer, né? A comer, você come se Mais ou quiser. menos isso. Ele toca música, você dança se você quiser. Seria mais ou menos isso. Mas o que Tiago falou é muito interessante, porque é uma linha muito tênue para você poder distinguir o que é do plano espiritual superior. E porque também muitas pessoas querem colocar a responsabilidade dos seus atos em outras pessoas, não querem atribuir para si próprio. Então é muito fácil falar, foi meu obsessor. E dentro de centro espírita tem muito isso, né? No meio evangélico, católico, existe o diabo. No centro espírita é o obsessor. Tudo é o obsessor que faz. Tudo. Coitado do obsessor. Tudo é ele que faz. Aí tem uma historinha que diz, né? Eu acho que eu já contei lá no lado do coração. A pessoa estava passando para entrar na igreja e quando ele está passando, está lá o diabo sentado na igreja chorando. Aí a pessoa, antes de entrar na igreja, parou e falou assim, seu diabo, por que o senhor está aqui? Ele, porque não me deixaram entrar, não. Ele falou, mas por que não lhe deixaram entrar? Ele, porque quando eu tentei entrar, comecei a ouvir o pessoal falando que tudo que acontece de ruim na vida dele sou eu. Tudo que acontece é culpa minha. Tudo eu que faço. Tudo eu. Quando, na realidade, muitas situações negativas que acontecem somos nós. Até se for fruto de uma influência espiritual, fui eu que abri a brecha. Fui eu que escolhi deixar que aquela entidade espiritual me influenciasse. Então, eu tenho que refletir. Isso que eu estou fazendo é bom? Não. Está me deixando irritado. Está deixando o outro irritado. Então, essa influência que está me chegando não é boa. Ou minha ou de alguém não é. Então, eu tenho que parar, fazer uma prece para poder meditar, para fazer uma interiorização para que eu possa ir voltando para o meu eixo. Eu vou responder a questão de Felipe. Enquanto eu estou fazendo o estudo aqui com vocês, Bento está... dando cada grito. Pode falar, Elaine. Ô, Cris, então a gente pode dizer que a lei de... Pode falar. Tá dando para me ouvir? Tô. A lei magnética de afinidade, né, de vibração, de pensamento, de atrair pensamentos, seres com pensamentos parecidos e tal. Essa lei magnética é uma forma, então, da gente exercitar o nosso livre-arbítrio, então. Sim. A pergunta na medida em... Ainda dentro dessa pergunta de Tiago, né? Sim. Porque na medida em que a gente atrai o pensamento semelhante, a influência do que a gente está vibrando, o nosso livre-arbítrio ele fica ali resguardado. Porque se a gente não estiver vibrando de uma determinada forma, a gente não vai atrair aquelas influências daquela determinada... Eu não sei se eu estou conseguindo você fazer tá entender que entendida. você só está atraindo aquela influência porque você está vibrando em consonância com ela. E isso faz com que a gente consiga, de forma assim, natural, exercitar o nosso livre-arbítrio. Essa lei magnética, ela contribui para que a gente exercite o livre-arbítrio, entendeu? Será que você conseguiu entender? Entendi. Você quer dizer o seguinte, que essa lei magnética que faz com que eu me ligue a determinadas influências espirituais, me força... E também me separe dessas também. Exatamente. Lhe força a trabalhar o seu livre-arbítrio de forma produtiva, de forma assertiva. Não é isso? Ou seja, eu sou forçada a trabalhar o livre-arbítrio de modo a desenvolver competências, habilidades em mim, em que eu possa vibrar e sintonizar com espíritos bondosos. Isso, e ao mesmo tempo ela me blinda também. E ela lhe blinda. A partir do momento que você
desenvolve essa habilidade, essa competência, ela te blinda das outras influências. Entendeu? Exatamente. É isso É aí. incrível, né? Como Deus criou mecanismos físicos, magnéticos, digamos assim, né? Etéreos para a gente exercitar essas nossas capacidades e desafios, né? A lei de afinidade é uma lei física, né? Digamos assim, uma lei magnética, né? É o magnetismo, né? Kardec estudou o magnetismo, né? De forma muito... Era magnetizador também, de forma muito aprofundada. É um assunto que a gente pode até trabalhar em outra aula também. Pede ao Felipe para ele fazer a pergunta dele de novo para eu responder. A influência dos nossos pensamentos. Eu acho que Felipe quis perguntar assim. Tem muito a ver com isso que já foi dito aí. A forma que nossos pensamentos acabam atraindo, refletindo nas nossas atitudes, na verdade. Quando você perguntou, eu tinha entendido assim: qual o nível da nossa responsabilidade sobre a influência que o pensamento da gente tem Sim, é isso aí. no campo vibracional do outro, entendeu? É isso aí. Aí você falou que existem vários níveis de atuação. Atuação comportamental, atuação pelo pensamento, não é isso? Sim, E atuação pela vontade. É. Muitas vezes, eu acho que foi isso que Felipe quis Foi isso dizer. mesmo. Muitas vezes a gente... Porque assim, eu até um dia desses eu vi uma palestra de Divaldo que alguém questionou ele sobre isso. Poxa, mas eu pensei, será que eu pequei? Aí Divaldo falou, olha, você pecou quando, assim, pensar todo mundo pensa, mas eu acho que nessa linguagem do pecado aí, a gente só pecou mesmo quando chegou a fazer de fato. Mas eu acho que Felipe pergunta qual a nossa, já que o nosso pensamento, ele influencia as pessoas, influencia no campo vibracional dela, sabe? Sim. Qual a nossa responsabilidade com relação às consequências das nossas vibrações mentais? Para nós e para os outros, né? Isso mesmo. Isso. É isso aí a pergunta. Principalmente para os outros e vice-versa, né? Qual é a vice-versa. responsabilidade que o outro tem com a vibração e o pensamento que ele está emitindo para mim? Que ele, assim, não chegou a fazer, mas ele está ali ele emitindo pensou. com o pensamento. Ele não Exato. chegou a fazer em atos, mas em Isso. pensamento talvez sim. Porque quando a gente vai ler André Luiz, ele tem uma fala que diz assim, petardos mentais. Ele utiliza muito essas palavras, petardos mentais. Esses petardos mentais que André Luiz se refere justamente vêm dos nossos pensamentos. Se eu escolho determinados pensamentos, e os pensamentos podem até surgir na nossa mente, mas se eles vão permanecer na nossa mente, a escolha é nossa. O pensamento chegou, mas eu que vou direcionar esses pensamentos. Eu quero esse pensamento ou eu não quero esse pensamento. Mas se eu dou guarida a esse pensamento, o que vai acontecer? A depender do nível desse pensamento, e se eu tenho conhecimento que é um pensamento que pode prejudicar alguém, e mesmo assim eu o alimento, o meu nível de responsabilidade é alto. Porque André Luiz vai explicar nos seus livros dos petardos mentais, ou dos fluidos magnéticos, né? Que eu emito, um dardo magnético que eu emito com o meu pensamento. E esse dardo magnético atinge o alvo, chega até a pessoa que eu pensei, que eu criei um pensamento, elaborei uma situação na minha mente. Mas esses petardos mentais, eles só atingem o outro? Não. Porque antes de atingir o outro, eu já construí em mim uma atmosfera fluídica nociva. Por quê? Porque eu escolhi alimentar um pensamento ruim. Mas se eu tenho conhecimento que esse pensamento é ruim, que esse pensamento pode prejudicar, que esse pensamento vem o que André Luiz chama de ideoplastia. Aquilo que a gente pensa toma forma e atinge o alvo. Então, Felipe, toda vez que a gente pensa algo e a gente tem consciência que aquele pensamento é um fruto ruim, e mesmo assim a gente alimenta, a gente tem responsabilidade sim, porque a gente causa dano tanto no outro, fluidicamente falando, quanto na gente também. Viu? Então, o livre-arbítrio, ele vai aumentando à medida que nós vamos evoluindo.
A liberdade aumenta porque a nossa capacidade também, a nossa capacidade de responsabilidade também aumenta, vai acompanhando. Nós temos que pensar sempre em como nós vamos avaliar se nós estamos fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio. Eu vou encerrar o assunto aqui, porque já deu que já está acabando o nosso tempo. De novo, passa rápido, né? Sabemos que estamos fazendo bom uso do livre-arbítrio como? Como nós sabemos que estamos fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio? Nós temos algumas possibilidades aqui. O primeiro eu tenho que pensar, a minha possibilidade de escolha que o meu livre-arbítrio está me proporcionando aqui, está trazendo prejuízo ao outro? É um ponto. Outro ponto, está trazendo prejuízo a mim? É outro ponto. Trazemos no nosso coração a faísca das leis de Deus estão no nosso coração e mais acentuadas na nossa consciência. Aquela linha tênue na nossa consciência. E nós devemos utilizar essa linha tênue que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência para, toda vez que nós formos fazer o uso do nosso livre-arbítrio, nós fazermos uma pergunta assim. Será que isso que eu estou fazendo ao outro, se fosse feito a mim, me causaria algum dano ruim? É empatia. A resposta sempre será essa. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Nós não temos muito costume de fazer isso, não. Então, nós vamos saber se nós estamos fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio quando nós fizermos essa pergunta. Será que o que eu estou fazendo ao outro está causando prejuízo? Será que o que eu estou fazendo está causando prejuízo a mim? E sempre nos colocar no lugar do outro. O que eu fiz nele, será que eu gostaria que ele me fizesse? Trazendo sempre a fala máxima de Jesus. Fazei ao outro o que queremos que o outro nos faça. Então, são essas as considerações que eu trouxe para vocês sobre o livre-arbítrio. Vocês ouviram agora um grito de Bento, não é? São essas as considerações sobre o livre-arbítrio que eu trouxe para vocês. Eu estou aberta para sugestões para a próxima terça. Vocês podem mandar no privado para mim, se quiserem, como o Tiago fez, né? Então, nós vamos encerrar a nossa reunião hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que Tiago, que deu o tema, eu espero que tenha sido satisfatório, né? Se tiver alguma dúvida, manda lá, que a gente esclarece. E que na próxima terça nós possamos estar juntos novamente, ainda que de forma virtual. Aqueles que estão participando do estudo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, recebam o nosso abraço virtual, acolhedor, sintam acolhidos nesse estudo do lado do coração. Então, nesse momento, nós vamos encerrar com uma prece e eu pergunto se alguém quer fazer a prece final. Ninguém? Então, eu vou fazer a prece final. E antes de encerrar, depois, Tamires tem a foto dela, que ela sempre tira, né, Tamires? Então, vamos lá fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Divino Mestre Jesus, só temos a te agradecer pela oportunidade bendita que nos foi dada agora, de poder falar a respeito do Evangelho de Deus, trazido por ti há mais de 2000 anos. Que possamos meditar acerca de tudo o que foi dito agora e que possamos encontrar campo dentro dos nossos corações para que essas sementes lançadas possam germinar, florescer e gerar bons frutos. Que possamos, Senhor, agora, amanhã e todo sempre, ter um pacto de amor contigo, perseverando em teu nome, principalmente nos momentos de dificuldade que baterem na nossa porta. Quando esses momentos chegarem, Senhor, que possamos entender que nós estamos diante de testemunhos. É a hora de colocarmos em prática aquilo que nós estamos vivenciando apenas na teoria. Abençoa-nos, que possamos ter uma noite de paz, de saúde física e espiritual. Que as tuas bênçãos recaiam sobre o mundo,
que possam ir ter com aqueles que estão contaminados com Covid-19 e que possam abrandar as dores daqueles que partiram por esse vírus e também as dores da saudade daqueles que ficaram. Abençoa-nos, Senhor, e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Tamires, é com você? Vou pedir para o pessoal ligar a câmera. A minha está travada, eu vou sair travada. Eu tô com cara de doente, vou deixar minha fotinha aí. Deixar. Você dá o ok, hein? Vamos lá. Certo, vou preparar aqui. Pronto, vou fazer. Todo mundo dizendo X. Prontinho. Vou mandar para Cris coloca lá no grupo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Que terça-feira possamos estar juntos novamente, hein? Qualquer coisa, podem mandar mensagem no privado. Fiquem com Deus.